Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar com o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Amados, às vezes nós questionamos, porque às vezes dizemos que tem pessoas, não sei quem não tem Jesus. Ou pessoas às vezes nos dizem, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Muita gente escuta isso de pessoas. Às vezes as pessoas, elas até têm Jesus, elas até conhecem Jesus, até andam com Jesus, mas às vezes ainda lhe falta algo, a entrega, sabe, o se lançar aos pés dele, o se jogar. Pedro, ele conheceu Jesus, ele sabia do poder milagroso de Jesus, ele andava com Jesus, ele tinha Jesus com ele, mas na hora que apertavam ele levou Jesus. Na hora que apertavam Pedro, ele levou Jesus. Às vezes nós também estamos assim, irmão. Até que ponto ou até quando nós vamos suportar, nós vamos aguentar? Até quando? Até quando nós vamos aguentar? Vai chegar um momento que vão começar a apertar a igreja. Em muitos países já existe a igreja, em muitos países estão vivendo esse momento, aonde cristãos estão sendo perseguidos, aonde cristãos estão sendo mortos, aonde não se pode cultuar desta forma. Pedro, ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, mas ele negou Jesus. E às vezes nós, não é pelo conhecer Jesus, não é pelo andar com Jesus, não é por entender que Jesus, ele faz milagre, ele cura, ele salva. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro. Sabe, povo de Deus, mas ele quer algo a mais, ele quer entrega. Ele quer que você e eu nos entregamos a Ele por completo. Ele quer que nós mergulhamos verdadeiramente na presença dEle. Ele quer aquela disponibilidade que nós poderíamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A disponibilidade de Isaías, na hora que ele foi purificado, na hora que os lábios dele foram purificados, e Deus diz assim: quem enviarei por nós? E ele diz: eis-me aqui, eu vou. Pode importar. Coloca meu nome lá na cabeça, eu sou o primeiro, pode importar. Mas vai ter sofrimento, não tem problema, eu vou. Eu quero ir. Sabe? Mas olha bem, não é fácil, eu não vou, eu vou assim. Eu sei que não é, mas eu vou. Hoje, infelizmente, irmão, às vezes nós estamos negando a Cristo com as nossas atitudes, estamos às vezes negando a Cristo quando não estamos dentro da verdade dEle, quando não estamos em obediência à palavra dEle. Nós estamos negando a Cristo quando não passamos aquilo que Ele nos ordena a fazer. Estamos negando. Mas você não conhece, já tem 10 anos que você é cristão, que você frequenta a igreja, mas já tem 15, 20, será quantos anos? Não é só pelo fato de conhecer, não é só pelo fato de andar, mas é pelo fato de se entregar. Sabe, você nunca vai negar. Quando você se entregar por completo a Ele, quando você ser dependente dEle, quando você disser: sim, Senhor, eis-me aqui. Quando você não se preocupar com o que vai acontecer, quando você não tiver mais preocupação se você vai ser humilhado, xingado, se você vai ser ofendido, se você vai dar
nas mãos dele. Aleluia. Noé, ele entendeu isso. A embarcação de Noé não tinha um leme para ele dirigir, não. Deus fechou a porta por fora, abriu uma janelinha lá em cima e disse: olha para o céu e deixa que o resto eu faço, Noé. Olha para o céu, na hora certa, quando eu quiser, vai parar a chuva, porque é o mundo e a natureza me obedece. Na hora que eu quiser parar a chuva, e ele coloca o lugar seguro, porque esse é o Deus que eu aqui, que eu falei. Essa entrega que às vezes nós precisamos ter, às vezes nós não somos conduzidos por Deus, porque não nos entregamos a Deus, sempre estamos com o pé atrás. Ah, demorou, eu pedi a Deus, mas demorou, eu fui lá e fiz. Faz, não é errado. Se Deus faz com perfeição, porque Ele é Deus, é o único que pode fazer com perfeição, é Deus. Glória a Deus. E nós precisamos nos atentar, precisamos ver. Olha, ele estava com Cristo. Pedro até falava: não, Senhor, se tu fores, até agora eu irei contigo, Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós até falamos, mas será que na hora do aperto, na hora verdadeiramente, na hora que a gente for colocado contra a parede, será que nós vamos manter essa postura de dizer: eis-me aqui sim, não importa o que vai acontecer, não importa que eu venha padecer necessidade? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, a partir do verso 5, vamos ler um pouco. Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Aleluia, Deus. Deus diz assim, irmão: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ele começa dizendo: ei, olha bem, não, às vezes nós dizemos assim, quando as pessoas, às vezes a gente escuta falar, irmão, dessa forma: ah, não, para mim não importa quem gosta de mim, quem não gosta, não importa que ninguém fale ou deixe de falar, o importante para mim é Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa equidade seja notória a todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando, está próximo à volta de Cristo. Os sinais estão aí. Os anticristos estão no mundo blasfemando contra o nome do Senhor. Sabe? Mas olha bem, a ira de Deus vai descer sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado por ninguém. Por isso que nós como exemplo, temos que nos apresentarmos sim. As pessoas têm que ver em mim e em você o interesse de Deus. As pessoas têm que ver a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de ver, de pensar e agir, no nosso linguajar. Elas têm que ver o Espírito Santo na nossa vida. A nossa equidade seja notória a todos os homens. Às vezes, irmãos, nós encontramos desculpas para tentar vivermos uma vida que queremos viver, fazer aquilo que queremos fazer, e ainda diz aqui: mas Deus está vendo. Mas Ele manda o seu exemplo para o ficar de fora, Ele manda o seu exemplo para o homem. Ele não manda o seu exemplo para Ele, porque Ele me conhece por dentro e por fora, mas Ele manda o seu exemplo para o homem, porque Ele já me conhece. Ele já me conhece. Antes de qualquer circunstância, antes de Jó, de acontecer tudo o que aconteceu com Jó, olha bem, Jó, o próprio Deus é que diz que é visto lá pelo céu. Jó, homem, reto, fiel, justo, as qualidades, sabe, irmãos,
O versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, essa paz, essa equidade, essa forma que eu tenho, que o mundo precisa conhecer, as pessoas precisam conhecer através da minha vida. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e o vosso coração. Glória a Deus. Está tendo uma guerra, está tendo uma briga, o povo está apavorado, mas eu tenho paz, porque o meu Deus está no controle. Eu tenho paz, porque o meu Deus está no comando e no controle. Se Ele quiser, eu vou viver. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer, mas eu vou para a glória. Porque tudo depende dEle, o poder da vida e da morte está nas mãos dEle. Ele que comanda. Se Ele quiser, eu vou viver, glória a Deus por isso. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer, mas eu vou para a glória. Eu tenho paz com isso. Mas os meus filhos Ele cuida. Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que entregar as mãos dele. Senhor, se o Senhor está me recolhendo, cuida do que é meu, cuida dos meus filhos. A promessa de Deus para os meus filhos não vai morrer comigo, não, irmão. Não vai passar cultura comigo, não. Vai dar continuidade. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaac nasceu, Abraão morreu. A promessa continuou na vida de Jacó. A promessa continuou na vida dos 12 filhos de Jacó. A promessa continua até hoje. Senhor Jesus, as promessas continuam. Não importa quem morreu está na glória. Se morreu em Cristo, está na glória. A promessa continua. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: meu Deus, eu não posso morrer agora, porque meu amigo está tudo pequenininho, só tem 8 e não posso morrer agora. Sabe, irmãos? Vou falar uma coisa para vocês. A promessa de Deus na tua vida, ela não vai ser a cultura de você. O teu corpo vai ser a cultura do Espírito, vai para Deus e tua alma vai para a glória. Agora a promessa dele continua sobre a vida dos teus filhos. Porque quem prometeu garante. Ele prometeu, ele vai até o fim. Porque quando Deus te prometeu, ele já estava cuidando do que estava lá na frente. Olha a promessa de Deus sobre a vida de Davi. O que é que ele diz a Salomão? Por amor do teu pai, Davi. Não é por você, não, é pelo seu pai. Olha o que Deus falou, Abraão. Olha bem, Deus se lembrou de quem Abraão lembrou-se de Abraão, porque ele fez a promessa a Abraão. Então não se preocupe, que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Lógico, nós queremos viver para ver os nossos filhos, netos, queremos viver. Glória a Deus por isso também. Mas precisamos entender que tudo depende de Deus, está nas mãos de Deus. Quando nós nos entregamos por completo a Deus, quando nós nos lançamos nas mãos dele, nós começamos agora a entender essa paz. Observe uma coisa: quando Jesus foi preso, que Pedro disse: Senhor, primeiro Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai lá, coloca no lugar. Pedro disse: Senhor, até a morte eu irei contigo. Depois que Jesus foi preso, Pedro perdeu a paz, ele ficou inquieto, ele ia de um lado para outro, ele não sabia mais o que fazer, ele perdeu completamente o chão, ele perdeu a estrutura. Até no momento que ele nega Cristo, quando ele nega pela terceira vez que Jesus ora para ele, aí ali houve um arrependimento. Aí Pedro disse: certamente farei eu mais, certamente farei aquilo que não iria cumprir, porque eu não falei verdadeiramente do meu coração, mas falei da emoção.
Às vezes falamos da emoção, mas o que Deus quer é que nós nos entregamos de coração. Deus quer que nós nos entregamos de coração, não com a emoção. Às vezes nós falamos de emoção, mas Ele quer entrega de coração, porque Deus, Ele vai nos provar do que falamos. Se você fala, Deus te prova das tuas palavras. E às vezes não entendemos isso. Falamos e nem sequer sabemos o que falamos, e amanhã somos provados pelo que falamos, e estamos procurando saber por que, Senhor. Porque falamos precipitadamente. Falas precipitadas geram problemas lá na frente. Por isso temos que ter cuidado com o que falamos. Falas precipitadas geram problemas lá na frente. Cuidado com o que falamos. Entendeu, irmãos? Sabe, povo de Deus, quando o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso sentimento e o vosso coração. Essa paz que ela guarda, porque às vezes, quando ele estava mais conhecido no versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se essa paz de Deus, que ela excede meu entendimento, talvez eu não esteja nem sequer nem eu mesmo sei porque eu tenho tanta paz em meio a tribulações, porque ela excede o meu próprio entendimento. Tem coisas que você olha e dá vontade de você fazer um bocado de coisa, chutar o pau da barraca, arrumar uma confusão, xingar, falar mal. Tem hora que dá vontade de você dizer: olha, para mim, mas de repente agora você vem e entende, você tem paz. Por quê? Porque a paz de Deus que ela guarda. Se ela guarda o teu pensamento, mesmo que você comece a pensar algo mal, na mesma hora, irmão, vai acabar. Porque ela guarda. Porque o pensamento não deixa de ser o coração. E a Bíblia diz que é o coração que procede todas as saídas da vida. Está escrito isso na palavra do Senhor. E nós precisamos começar a entender isso. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: ó, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, isso que sai. Porque agora ela já reformou a paz de Cristo, a paz de Deus, ela já mudou o meu pensamento, ela já mudou os meus sentimentos, ela guardou os meus sentimentos. Aí ele fala no versículo 9: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 11 diz assim: ó, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me faz. Você já aprendeu? Paulo diz assim, ó, depois que ele fala tudo isso, ele diz: eu já aprendi. Antes eu não sabia não, mas agora eu aprendi, agora eu já sei. Agora eu já sei me contentar com tudo que eu tenho. Agora eu já sei esperar no Senhor para que haja uma reforma na minha casa. Agora eu já sei esperar no Senhor para que eu move logo para a minha casa. Eu não vou me endividar além do que eu possa pagar, para que depois as pessoas não tenham que dizer que é crítica a Deus. Eu já aprendi a esperar no Senhor. Eu já aprendi a ser humilhado e não ser abatido. Eu já aprendi a ser ofendido e orar para aqueles que me perseguem. Eu já aprendi a amar os meus inimigos. Eu já aprendi. Paulo diz: eu já aprendi a ter fome e a ter abundância. Eu já aprendi, eu fui instruído. Olha bem, ele diz: eu fui instruído. Quem instruiu Paulo?
o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que instruiu ele. Foi o próprio Jesus que falou com ele. Foi o próprio Jesus que orientou ele. E esse mesmo Jesus que orienta a mim e a você. Esse mesmo Jesus que fala comigo com você. Esse mesmo Cristo que orientou e instruiu Paulo. Ele quer orientar a mim e a você. Ele quer verdadeiramente nos ensinar a verdadeiramente até sermos humilhados, mas não sermos abatidos. Glória a Deus. Nada parado na mão de Deus. A única coisa que parou ele foi o dia que realmente Deus o permitiu que eles morressem. Porque nada parava. No dia que prenderam Pedro, mataram Tiago, e um dia, no outro dia, Pedro ia ser morto. Mas não era a hora, não era o momento. Mas não tinha como, não existia forma nenhuma humana de tirar Pedro da prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia oração contínua pela vida de Pedro, e a oração foi lá em cima, chamou o anjo desceu, abriu a porta da prisão e botou Pedro na rua. Porque é assim que Deus faz. Glória a Deus. Se não for a hora, não vai acontecer. O que é que Deus diz para Paulo? Paulo, não saia dessa cidade, continua aí. Porque ninguém mete mão em tua vida, porque muitas almas ainda tem para ser ganhas. Sabe, povo de Deus? Precisamos entender isso. Precisamos nos entregar. Porque a única forma de nós não negarmos, a única forma de não recuar, é quando você se entrega, é quando você completamente se lança verdadeiramente na presença desse Deus. Quando Pedro negou Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus diz a Pedro que eu estou esperando ele lá no mar da Galileia. Pedro andou 130 quilômetros a pé. Quando chegou lá, que Pedro foi pescar, e os amigos de Pedro, os discípulos, foram também de Pedro. Quando passaram a noite todinha, quando vão chegando, quem está lá do outro lado? Jesus. Parece que era a mesma cena. Esse filme eu já vi. Esse filme eu já vi, foi lá no início. Jesus está lá do outro lado, perguntando a ele se tinha alguma coisa para comer. A mesma pergunta que ele fez logo quando Pedro veio para ele acompanhar a caminhada com ele. Ele pergunta a Pedro se tem dinheiro lá, não pescamos nada, passamos a noite inteira. Mas Jesus fala, joga a rede do lado direito. Pescaram 150 peixes, 153 peixes grandes. Mas a palavra do Senhor também diz, irmão, que Jesus já estava esperando ele no pão, o fogo, que é o Espírito Santo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, o fogo, que é o Espírito Santo, e o peixe, que é a paz. Que é a paz. Sabe? É essa entrega. E daí por diante, Pedro se entregou completamente a Cristo. E não recuou mais, irmão. Ele não voltou mais atrás, porque agora ele se entregou. Aleluia. Às vezes não nos entregamos, às vezes até falamos, até conhecemos, sabemos o poder milagroso de Jesus, sabemos que ele ressuscita mortos, sabemos que ele transforma a vida, sabemos que ele pode mudar circunstâncias, sabemos de tudo, mas nos falta entrega, nos falta nos lançar, nos jogar, nos perder por completo, de corpo e coração, e dizer: eis-me aqui, Aleluia. eis-me aqui. Faz como te apraz, como o Senhor quiser. Eis-me. Sabe, povo de Deus, às vezes nós estamos, tem muita gente na igreja, tem muita gente ainda nas igrejas, não é nessa aqui, eu estou falando da igreja no contexto geral. Tem muita gente nas igrejas, sabe, que ainda precisa se entregar, precisa dessa entrega, precisa se lançar, se jogar. Às vezes nós somos frequentadores de igrejas, conhecemos Jesus, entendemos, sabemos o que Ele é, sabemos da capacidade dEle, da santificação dEle, mas temos medo de nos entregar, temos medo de dizer: eis-me aqui, porque achamos que a nossa vontade é melhor do que a de Cristo.
Sabe, irmãos, é necessário essa entrega. Os dias maus, eles vão acontecer, como já acontece na vida de cada um de nós, porque a Bíblia diz que os dias são maus. E se nós não tivermos entregue completo, vamos querer resolver determinadas situações com a força do nosso braço e não vai dar certo, porque estamos nos encaminhando para o fim. Às vezes nós até estamos na igreja, mas às vezes estamos já igual aquele jovem Eutico está lá em Atos, no capítulo 20, no verso 9 e 10. E a Bíblia diz que um culto extensivo de Paulo, Eutico estava na janela, certamente distraído, porque aquela janela estava para o porto, certamente ouvindo aquela conversa de marinheiro, certamente ouvindo a risadada, a brincadeira dos marinheiros. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Caiu em um sono profundo e caiu no terceiro andar. E morreu. Às vezes estamos na igreja, aquele jovem ele não estava em uma festa, ele não estava em bar, ele não estava pulando atrás de um trio, não. Ele estava em culto de Paulo, um culto extensivo de Paulo. Mas ele dormiu. Às vezes estamos na igreja e estamos dormindo, às vezes estamos na igreja e estamos cochilando e não estamos atentos, às vezes estamos na igreja mas estamos distraídos. Não estamos atentos ao que o Espírito está falando à igreja. Glória a Deus. Estamos procurando defeito na pregação, procurando defeito no pastor. Estamos achando que o pastor é esse. Presta atenção no que o Espírito está falando à igreja. Se olhar para o pastor, não dorme ele, vai ter sono, misericórdia, perfeito. Mas se olhar para o Espírito, pode ter certeza que você vai ter uma vida restaurada. Pode ter certeza que você vai viver igual uma criança. Porque ele diz que ele dá o som aos seus amados. Sabe, às vezes estamos na igreja, eu digo que estava na igreja. Eu digo que não estava no lugar fora da igreja, não, ele estava na igreja. Mas ele dormiu, ele cochilou. Às vezes, nós vamos nos afastando da presença de Deus. Coloca uma coisa na tua cabeça, gente. Olha, presta bem atenção. O maior projeto, o maior propósito de Satanás não é tirar o corpo da igreja, não. É tirar o corpo da presença de Deus. É o maior projeto dele. Porque ao dentro da igreja ou fora da igreja, se não tiver a presença e santificação, não vai para o céu. Não importa que tenha dentro ou fora, irmão. Mas às vezes nós precisamos entender isso. O maior projeto dele é tirar o crente da presença de Deus. É começar a mostrar a você que tudo é comum, que tudo é normal. Ah, não, é assim mesmo. Ah, que é isso? Não seja radical. É mostrar para você que você é jovem, você pode vestir a roupa que você quiser. É mostrar para você que você não tem nada a ver, que você pode ir sim lá no restaurante, onde está tendo lá um pagode, e você pode comer. Você não foi lá beber, você foi comer. É isso que ele quer te mostrar. E nesse mostrar você sai da presença. Sabe, irmãos? Por isso que Deus disse para Josué: medita, não te aparte do livro, não te aparte da tua boca do livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite. De dia e de noite. Ó, não te apartes. Às vezes nós nos apartamos. Precisamos estar mais fervorosos, precisamos estar mais atentos. A Bíblia diz: acorda, desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Às vezes nós, por acharmos que andamos com Cristo, que verdadeiramente nós conhecemos Ele, vimos os milagres dele, e estamos agora junto dele, Ele está em mim, como muita gente diz. Mas se não tiver entrega, meu amado, se não tiver uma verdadeira entrega, corremos o risco de negar a Ele, com as nossas atitudes, com nossa maneira, às vezes, de pensar e agir. Às vezes, irmão, nós levamos a Cristo tão pouco. Às vezes não pensamos no que façamos, não pensamos no que falamos, simplesmente a gente faz.
E sabe o que é que diz depois? Ah, mas Deus entende. Ah, mas Deus entende porque eu fiz isso. Ah, mas Deus entende porque eu não fui para a igreja. Ah, mas Deus entende por isso ou por aquilo lá. Mas Deus entende. Esse não é o caminho da gente. Esse não é o caminho de sabedoria. O caminho de sabedoria está aqui. Esse é o caminho de sabedoria. Você quer saber se ele entende ou se ele aceita? Vem para cá. Porque a palavra confronta. A palavra de Deus, ela confronta você. A palavra de Deus, ela te ensina. Porque a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz: se você não aceitar as minhas palavras, não vou te julgar, porque já tem quem te julgue. A própria palavra que te julga. Está aqui, ó. A própria palavra que te julga. Se as tuas atitudes condizem com a palavra ou não. Se você já tem uma vida de santidade ou não. Às vezes estamos negando a Cristo por determinadas atitudes, porque achamos que é normal, que é comum, que está tudo bem. Ah, não, isso é assim mesmo. Mas é porque a tecnologia é avançada. Avançado é o meu Deus. E antes da tecnologia começar, ele já tinha escrito na palavra dele há 2000 anos atrás que a ciência se multiplicaria. Ele é avançado. Ele é tão avançado que ele diz: eu sou o ômega e o alfa. Eu tive antes de todas as coisas, eu já estava lá. E hoje eu continuo aqui. E no futuro eu também vou estar lá. Ele é avançado, irmão. Eita glória! Glória a Deus que nós servimos. Ele é ontem, hoje e eternamente. Precisamos começar a entender isso. Sabe? Por isso temos que ter cuidado. Temos que nos entregar. Nos lança, cuidado. Cuidado com a distração. Cuidado com o sono na igreja. Não é esse sono de cansaço, não. É o sono que a Bíblia fala. A Bíblia fala não é do sono de você trabalhar o dia todo e hoje você está cansado, não. Fala daquele do sono espiritual. Do sono espiritual. Às vezes nós temos que ter cuidado com o sono espiritual, com a distração da igreja. Às vezes chegamos na igreja, irmão, não conseguimos absorver nada da palavra de Deus, vamos embora vazios. Por quê? Se o Espírito está falando, por isso que o próprio Jesus disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não caia na distração, não caia no sono que eu digo. Não deixe nada de tirar da presença de Deus. Se entregue a Ele, se lance, se jogue por completo. Aprenda a passar pelas dificuldades e dando glória a Deus. Aprenda, se for ter fome. Paulo diz: eu já aprendi a ter fome. Eu já aprendi a ter dificuldades. Eu já aprendi a verdadeiramente a viver as tribulações. Eu já aprendi. O problema é que pregaram o Evangelho e que o cristão não pode passar por perrengue. Se o abençoado irmãozinho tiver a perder o emprego, olhe, alguma coisa você está fazendo contra Deus. Olha, eu não sei, tem alguma coisa que não está, olhe direito, preste atenção, não é assim não. Precisamos analisar caso a caso. Para mim, fora Moisés, porque aquela pressão de Moisés foi muito grande, não teve nenhum outro dos discípulos, fora Cristo, que sofreu tanto como o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Sabe, irmãos? Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer, eu dou um lucro, eu vou para a glória. Não vou mais passar por esses perrengues. Já estou garantido, o meu passaporte foi carimbado, eu já estou lá.
Glória a Deus. Quem fica aí, corra atrás do céu, busque, pegue o seu vaso e santifique-se. Esse vaso é o nosso corpo. Glória a Deus. Por isso que ele diz: viver é Cristo, correr o mundo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, irmãos, mediante a todos os erros que o rei Davi teve, tem algo que me chama muito a atenção do rei Davi. É quando ele comete, quando ele cai, quando ele pega do céu, que vem tudo sobre a vida dele, toda aquela, as consequências do pecado dele sobre a casa dele. Mas tem um momento que ele diz assim: Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Sabe, irmão? Porque é o que nos fortalece, é a garantia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é o que garante a minha e a tua ida ao céu, é o carinho do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós andamos muito ansiosos, estamos vivendo um tempo que as pessoas, o tempo está muito acelerado, as pessoas vivem ansiosas, nunca se viveu, nunca se tomou tanto remédio para a ansiedade como se toma hoje, irmão. As formações de psicologia praticamente quadruplicaram, psiquiatria quadruplicaram, justamente porque por conta dessas doenças do século, depressão, ansiedade, estresse, tudo isso tira o homem da presença de Deus. As pessoas hoje elas não querem mais. É fácil. Mateus capítulo 10. Vai dar Mateus capítulo 10 para você. Sim ou não, é verdade? Antigamente você tinha que digitar o nome Mateus. Hoje você não precisa. Se você não souber digitar, não tem problema. Sabe falar? Pronto, Mateus capítulo 10. O Google vai dar Mateus capítulo 10 para você. Sabe, irmãos, uma coisa que nós nunca podemos perder: princípios. A palavra de Deus ela é oração. A Bíblia ela é oração. Sabe? Princípios, porque Deus é Deus de princípios. Deus ele jamais ele abre mão do princípio dele, porque a palavra dele são princípios. E Deus não abre mão disso. Por isso, irmão, que não existe modernidade, não existe tecnologia. Eu posso usar ela até para outras coisas. Eu posso usar ela para benefício do reino de uma outra forma, mas para mim folhear a Bíblia, eu prefiro a mantilha, eu prefiro a ação. Agora, lógico, a tecnologia é boa, sim. Ela te ajuda, sim, ajuda. Não só você, ajuda a igreja, ajuda muitas coisas. Isso é indiscutível. Mas tem coisas, sabe, que eu não posso trocar. Eu não posso trocar. Eu prefiro dessa forma aqui. Eu prefiro aquela Bíbliazinha que está velha. As folhas estão até se soltando. Mas aonde eu quiser, eu encontro o que eu preciso dela. Eu prefiro ela. Sabe, do que o mundo. Então precisamos estar atentos. Precisamos nos atentar. Não cochile, não durma. Não deixe o inimigo distrair você. Não deixe o inimigo roubar, sabe, a tua concentração. Não deixe ele roubar a tua concentração. Tira um tempo para com Cristo. Tira um tempo para se lançar. Tira um tempo, acredite, confie, creia. Se lance aos pés dele, se entregue. Se tem alguma reserva, segue-se, se entregue aos pés dele.
finanças. Usa-me sim, Senhor. Como tu queres. Se entregue, não tenha medo. Não se preocupe com mais. Não se preocupe com filho, com casa, não se preocupe. Ele cuida de você, Ele cuida de tudo que é teu. Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida da tua casa. Faz igual a Josué. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué, a Bíblia não diz que ele vai perguntar: ô Maria, ô Toninha, você vai servir a Deus? Menino, você quer? Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória. Ele decidiu pela casa dele. Ele determinou pela casa dele. E Deus honrou pela determinação dele. Se você e eu determinar, Deus também vai te honrar. Josué decidiu. Ele não perguntou a ninguém, não. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determinação dele. Se você também determinar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Precisamos, povo de Deus, necessitamos nos entregar por completo, sabe, sem reserva. Se lança, se joga. Se joga. Você tem noção, você sabe. Imagina você, aquele povo do deserto, viu os milagres de Deus, viu a nuvem, a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia acompanhando o povo. O povo passou pelo mar, o mar se abriu, mas na hora de qualquer aperto, o povo negava a Deus. O povo dizia: queremos voltar para o Egito. Mas não era para dizer que era alguém que não conhecia, não. Eram pessoas que conheciam, que viveram os milagres, mas nunca se entregaram por completo, nunca se lançaram. Josué e Caleb se lançou, se entregou. E na hora que foi olhar os espíritos, que eles foram como espia olhar a terra, que os olhos ficaram com medo, Caleb disse: calai-vos, subamos animosamente, porque Deus vai nos dar aquela terra. Aleluia. É se lançar, irmão, é se jogar. Às vezes nós estamos assim: a Deus, eis-me aqui, sabe? Chega feita a tua vontade, Deus, mas se demorar eu faço a minha. Se demorar eu faço a minha. Deus, Ele tem um tempo e a hora para fazer. Deus, Ele pode fazer um milagre agora e agora, de cura do que Ele quiser, porque Ele é Deus. Porque não é um homem, não é a palavra do homem, é o nome de Jesus que faz o milagre acontecer. É o nome de Jesus que expulsa demônio. É o nome de Jesus que ressuscita. É o nome dele. Então Ele faz a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas tem coisas que tem um tempo para acontecer. E você precisa entender isso. É necessário você se lançar e esperar o tempo de Deus para que aconteça. Precisa de um tempo. Talvez um tempo até para te amadurecer. Talvez um tempo para você aprender, como o apóstolo Paulo diz: eu já sei padecer a necessidade. Talvez seja um tempo de você aprender a ter fartura e não se soberbecer, nem deixar a vaidade descer ao teu coração. Talvez seja um tempo de amadurecimento, para que Deus comece a levar você em lugares maiores e melhores. Mas para isso tem um tempo.
conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez é o tempo da transformação, da renovação. Eu preciso me renovar. Eu não posso mais me conformar com esse mundo. Esse mundo, agora, ele é meu inimigo, porque o meu amigo é Deus. Mas às vezes eu ainda não inimigo, fui renovado e me conformo com o que o mundo faz. Renove-se. Se entregue, se lance, se joga. Se joga. Posso ligar aqui uma coisa? Esse Deus que você serve, que você busca, esse Deus do qual você vem adorá-lo, esse Deus do qual você vem cultuar para Ele, porque o culto é para Ele, o culto não é meu, o culto é para Deus. Esse Espírito que fala a igreja esta noite, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer renovar o teu entendimento. Ele quer que você saia daqui hoje, sabe, entendendo que se você se lançar, se você se jogar, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você se lançar, ele vai cuidar de você. Cuida de você, dos teus filhos. Aprenda isso. Entenda isso. E se joga, se lance. Não tenha medo. Não tenha medo do que venha a acontecer. Não tenha medo, mas vai dar errado. Não dá. Alguma coisa com Deus dá errado? Nunca deu. E não. Vem que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu coração. Venha. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aí mesmo no seu lugar. Se coloca de pé, toda a igreja. Curva as suas cabeças. Quero orar com você. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Pai, só o Senhor é Deus. Deus, esse povo que aqui se encontra. Esse povo, Pai, que é o teu povo, Senhor, que é os teus filhos, Senhor. Esse povo, Pai, eles chegaram aqui procurando uma resposta, e eu creio que o Senhor respondeu, Senhor. Eu sei que agora, nesse momento, o Senhor está falando com pessoas nesse lugar, o teu Espírito Santo está dizendo: eu não te disse que falaria. Ah, Deus, que maravilha, Pai, nos lançarmos aos teus pés. Que maravilha, Senhor, é depois que fomos purificados, nossos lábios, como Isaías, levantar a nossa mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que se cumpra a tua vontade. A tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável, Senhor. Queremos experimentar. Se para experimentar a tua vontade é necessário renovar o nosso entendimento, renova, Senhor. Mas queremos experimentar a tua vontade. Queremos verdadeiramente, Pai, nos lançar a um Deus que nos ensina a padecer necessidade, sim, para os clientes mostrar que mesmo na necessidade o Senhor está conosco. Nos ensina, Pai, a termos fartura e não deixar a vaidade descer ao coração e dizer que o Senhor é quem faz tudo, Pai. Adeus. Fala do teu povo, Senhor. Fala do teu povo nessa noite, Senhor. Renova, Pai, aqueles que necessitam de renovação. Adeus, aqueles que precisam de lançar a tua presença. Fala em línguas,
mais uma vez. Sopra, Espírito. A Deus aqueles, Pai, que estão mortos. O Espírito caiu do céu. Abençoa o Paulo e Reinaldo ressuscitados. Essa noite tem pessoas sendo ressuscitadas. Tem pessoas que estão sendo trabalhadas sempre. Fala, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor.